Isso aqui a gente conhece já há algum tempinho, né? É. Grande homem de Deus, olha aqui o tamanho. Eu estava pensando, ele está do lado do pastor Carlos Alberto ali, eu falei, não posso nem ficar ali perto, eu sentando lá na porta. Aí, que fica feio, né? Mas esse aqui é um homem de Deus, amigo nosso, e assim, pôde atender o nosso pedido, o nosso convite. Fico muito grato em poder trazê-lo. Joana não pôde chegar a tempo, né? Queria estar aqui para ver a amiga dela, que ela fala, amiga é minha. Aí não pôde chegar a tempo, mas pastor Roberto, que Deus abençoe sua vida, que o Senhor seja um instrumento do Senhor para nossas vidas nessa noite. Vamos orar? Estenda suas mãos para cá, meus irmãos, abençoar a vida do homem de Deus. Pai, o Senhor já falou ao seu coração, o Senhor já mostrou caminhos pelo qual ele vai andar para a tua palavra alcançar os nossos corações. Mas é certo, Senhor, de que se ele não estiver debaixo das nossas orações, o inimigo de nossas almas irá roubar a semente. Para que as sementes, ó Deus, que foram lançadas aqui nessa noite, caia em um coração fértil, propício a receber a tua palavra, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Revista da planta dos pés ao alto da cabeça, com poder e autoridade e unção vinda do teu trono, para falar ao nosso coração, não aquilo que gostaríamos de ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. E que nessa feita, uma vez mais, o Senhor irá usar o teu servo, pastor Roberto, na instrumentalidade da tua palavra, e mediante o teu Espírito Santo, que ele seja bem sucedido para a glória do teu nome. É o que te pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Glória a Deus. A paz de Cristo aos irmãos. Amém. Esse momento é sempre difícil para mim. 30 anos pregando a palavra de Deus, e a gente, num momento como esse, a gente ainda fica em agonia, porque a gente não sabe o que falar se o Senhor não nos conceder. Mas o que nos tranquiliza é a oração de vocês e saber que o Deus dos deuses está entre nós e Ele nunca falha. Amém? Eu louvo a Deus. Foi difícil para mim estar aqui porque o trabalho colide, né? Nós também temos cultos nas quartas-feiras, e o Marcos me convidou, e como ele já falou aqui, somos amigos de longas datas, mais de 30 anos, eu acredito, né? Isso, é. E um pedido do Marcos, pastor Marcos, né? Não tem como a gente negar. Então eu conversei com meus obreiros lá, graças a Deus, sou pastor auxiliar, eu sou ali da Assembleia de Deus de Jardim Primavera, sou pastor auxiliar, pastoreado pelo pastor presidente Adilson de Faria, eu e a minha esposa, e somos gratos a Deus em estarmos aqui, conhecendo mais uma família, e igualmente também lá é um mês também da família, ali também nós estamos dentro desse tema tão seleto, tão importante, e a gente deve observar para que venhamos lograr isso e o nome do nosso Deus seja glorificado em nossas vidas. Como já foi dito aqui, a família é projeto de Deus, é a célula máter, né? E família unida, eu costumo dizer lá no meu lar, família unida nunca será vencida. Amém? Eu trago aqui uma palavra. Estou disfarçando aqui meu nervosismo, mas daqui a pouco fica tranquilo, tá? Daqui a pouco passa e Jesus nos ajuda e nos dá graça. Abra sua Bíblia, eu tenho uma palavra para compartilhar com você. Livro do Gênesis, capítulo de número 6. Localizem, por gentileza. Faço-me acompanhado da minha esposa, Sandra, Dourado Viana Gabriel. Passou aí por umas rebordoses aí. Faz assim, Sandra, olha para trás, fica de pé, olha para trás,
Primeiramente, para o povo ver a sua beleza. E segundo, irmãos, a Sandra é um milagre. Tá? E essa igreja orou por ela. Sem conhecer, né? Assim como Jesus orou por nós, até mesmo sem antes existirmos, né? Em João 17, Jesus orou por você. Você sabia disso? Ele fez uma oração que você estava inserido. E eu também. E por isso nós estamos aqui, graças àquela oração que Jesus fez há mais de 2000 anos. E justamente foi quando ele diz: Pai, eu não rogo só por estes, mas por aqueles que um dia ainda hão de te aceitar. Eu estava inserido e você também. Amém? A minha esposa, ela passou o aniversário dela internada. Eu faço aniversário dia 15 de junho, mês 6, e ela faz dia 28 de junho, mesmo mês. E ela passou internada. Foi muito difícil. Ela fez um cateterismo, não resolveu a sua situação, foi solicitada então 2 pontes de safena. E muito difícil, onde essa igreja orou, nós oramos também. E praticamente a minha esposa estava sem sinais vitais, mas o meu pastor costuma dizer que a oração pode ser o caminho mais longo, porém sempre será o eficaz. E através da oração desta igreja, das nossas orações, a minha esposa está aí para a honra e glória do nome do Senhor. Eu olho para minha esposa, eu vejo Deus. Eu olho para minha esposa e vejo que Deus ainda faz milagre. Que Jesus Cristo ainda é o mesmo, hoje, ontem e eternamente. Amém? Gênesis capítulo 6. A gente que é assembleano, né? A gente é um pouco eloquente, a gente grita, então aqui eu estou me reeducando, tá? Para não decepcionar os irmãos, amém? Nós somos ali da Assembleia de Deus, como eu já falei. Sou crente há 30 anos, a idade do meu filho, tá? E vivo com a Sandra há 33 anos. 3 anos nós estávamos juntos, na época dos bailes, né? Gostava de um baile, irmãos, um baile, um funk, mas Jesus nos resgatou, né? E hoje nós estamos aqui pela glória de Deus. E 3 anos depois nos casamos, não servia ao Senhor, não conhecia esse Deus, tá? E ali nos casamos, a Sandra estava grávida, estava com 7 meses de gravidez, e nos casamos num sábado, de manhã, e à tarde a Sandra estava indo dar luz ao Patrick. Patrick nasceu prematuro, tá? Hoje tem 30 anos o Patrick, e meu amigo, uma bênção na minha vida, servo do Senhor, um diácono da casa de Deus, e eu posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém? Então fico feliz. E digo aos irmãos, tem pessoas que falam que o casamento é ruim, casamento é prova. Não, irmãos, casamento é a melhor coisa do mundo. E quanto mais você perdura com a pessoa, a tendência é sempre melhorar. Prova disso é que eu sou casado há 30 anos com uma só esposa, com uma só mulher, que é a Sandra, que está ali. Amém, irmãos? Então, casamento, eu posso testemunhar, é uma bênção. Amém? Gênesis capítulo 6. Glória a Deus. Capítulo 6, versículo 13, quantos acharam? Digo amém. Essa letra aqui é grande, nem vai precisar. Diz assim: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira, de gófer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. O verso 17 diz: porque eis que trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida, debaixo dos céus. E tudo que há na terra expirará. Verso 18. Mas contigo
estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu, teus filhos, a mulher de teus filhos, tu, tua mulher, as mulheres de teus filhos, contigo. E tudo o que vive de toda a carne, 2 de cada espécie, meterás na arca, para que os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Amém? Todos nós conhecemos esse texto aqui, de cós salteado. Quem de nós já não ouvimos esse texto aqui, a qual Deus, ele faz um anúncio, mediante as ações, mediante as atitudes e os posicionamentos ali daqueles homens daquela época. Hoje nós sabemos que o mundo ultrapassa a casa dos 8 bilhões, naquela época não sabia, com certeza bem menos, mas a questão é que todos se levedaram por maus caminhos, entristecendo ali o coração de Deus, e o que importa para Deus não são as palavras, não são um português bem rebuscado, isso não comove a Deus, mas o que importa para Deus são as ações, são os exemplos. O sábio, certa feita, diz que as palavras, elas convencem, mas a força do exemplo, ela fala mais alto. E quando o Senhor olha para os nossos feitos, justamente o que pesa são as nossas ações e atitudes e o exemplo. É isso que conta para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No texto aqui que nós lemos, e você conhece muito bem, Deus está fazendo um anúncio pelo mau proceder ali daquela humanidade, e Deus agora se entristeceu. Deus agora, o texto vai dizer que ele se arrependeu, mas esse se arrependeu aqui é no sentido de ficou triste com algo que ele projetou. Haja visto, o Salmo 8 vai nos ensinar e nos dizer que o homem é a coroa da criação. Se alguém pudesse chegar, pastor, não entendi, ou alguém pudesse chegar para Deus, Senhor, de toda a tua criação, qual é o carro-chefe? Qual é a coroa? Qual é o ápice da tua criação? Baseado no Salmo 8, o Senhor iria apontar para cada um de nós, porque justamente é isso que o salmista diz: Deus, quando eu vejo os teus céus, a lua, as estrelas que tu criaste, o que é o homem para que tu te lembres dele? E o homem mortal para que tu visites? Contudo, pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Ou seja, eu e você somos os mais importantes para Deus. Você pode falar para quem está do seu lado, libera essa palavra, você é o mais importante para Deus. Ele se importa conosco. E o interessante, irmãos, é que Deus, ele não tem filhos prediletos, pastor Marcos. Deus, ele tem filhos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O texto então vai relatando que o Senhor Deus começa a falar agora com Noé. Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque o homem tem feito maldade. Só que Noé, na sua geração, ele era um diferencial. Ele fazia diferença. E é isso que nesta geração corrompida e perversa, que Deus espera de mim, espera de você, espera da nossa família. Ele espera que nós venhamos fazer a diferença, não que sejamos mais um casal, uma família no meio dos mais de 8 bilhões, mas que você seja uma família, ou tenha uma família,
como referencial, que faça diferença e que a sua família possa glorificar o nome do Senhor. Jesus falou, lá em Mateus capítulo 5, versículo 20, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Quando você está trilhando nos caminhos do Senhor, conduzindo a sua casa, nós vamos ver mais na frente, que o Senhor aqui emitiu uma ordem a Noé, entra na arca, mas não entra só você, porque existe pessoas, servos, que ele está na igreja, ele é uma bênção, é um instrumento nas mãos do Senhor, mas ele não se preocupa com a sua prole, não se preocupa com o seu cônjuge, e a ordem de Deus é, entra tu, a tua mulher e os teus filhos, ninguém pode ficar de fora, amém? Mas pastor, alguém ainda está de fora, o que eu faço? Prossiga, continue, interceda, ore ao Senhor. Nesse quesito família, eu glorifico a Deus, pois ao longo desses 30 anos, junto com a Sandra, 33 anos, 30 de casado, eu louvo a Deus por algumas experiências que passamos, e hoje a gente glorifica a Deus, porque um certo sábio, certa feita, disse que nenhuma família será completa sem que Cristo Jesus seja o membro dela. Não existe famílias perfeitas, mas existe famílias que trilham o seu caminho na presença de Deus. E quando as adversidades, quando as aflições, quando os problemas, por que não dizer o dia mau, que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Todos nós, toda a família tem o seu dia mau. Esses dias eu tive com a Sandra, foi quando ela recebeu o diagnóstico, e eu quase perdi a minha esposa. Mas o que fazer nesse dia mau? Convide o Senhor para estar com você, convide o Senhor para estar com você, porque naquele momento de desespero e aflição, a qual às vezes a gente fica desnorteado, Ele vai te dar o norte, Ele vai te dar a diretriz, Ele vai estar com você, Ele vai te direcionar, até mesmo porque servir a Cristo, pastor Marcos, não quer dizer que estaremos ou estamos imunes às tribulações, aos problemas, às lutas, mas uma coisa é certa, Ele vai estar com você. E ao longo desses 30 anos, tanto casado quanto na presença de Deus, eu cheguei à conclusão, irmãos, que a questão não é você passar pelos problemas, até mesmo porque todos nós aqui temos problemas, amém, irmãos? Não precisa ficar com inveja de ninguém, todos nós aqui temos, todos nós. E deixa eu te dar uma notícia, nós resolvemos um, e fica tranquilo, tem 2, 3 te aguardando, e até Jesus voltar, para nos buscar, para estarmos com Ele, assim será. Pastor, o que eu devo fazer? Com o Senhor na sua frente, prossiga, porque de problemas a gente não pode fugir, porque senão ele só vai volumar, aumentar, crescer, mas peça graça, sabedoria, inteligência, prossiga, e com Jesus esses problemas vai cair por terra em nome de Jesus, amém? Louvado seja o Senhor. Entendemos então que a questão não é os problemas, mas a questão é estarmos sempre com o Senhor, a questão é o Senhor estar sempre conosco, a questão é estarmos sempre dando condições mediante as nossas ações, o Senhor estar conosco. Eu leio o livro de José. A minha esposa estava pregando esses dias, e o livro de José nos traz algo muito interessante. Um homem que viu o início da escada e o final da escada.
nos ensinando e dizendo que toda família, na presença de Deus, Deus vai te mostrar o início e o final, não vai te mostrar o meio. O início é vitória, é promessa. Quem aqui tem promessa de Deus? Todos nós temos. Quando Deus te chama, Ele te faz promessa. É o início da escada. E o final da escada, que é a vitória. Amém, irmãos? É a vitória. Mas o meio, Ele não te mostra. Porque o meio são os processos. O meio é a trajetória. O meio é o percurso que você vai precisar trilhar para você chegar à tão sonhada vitória. Por isso que Paulo diz, o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Interessante que José tinha promessas, mas José passou por muitas adversidades. De repente, como você passou, está passando. Só que a Bíblia faz questão de dizer, em 3 episódios, eu posso ressaltar um aqui, quando os irmãos lançaram ele na cova. A Bíblia diz, categoricamente, e o Senhor estava com José. Ele foi lançado no cárcere. Vocês conhecem a história. Mas lá no cárcere, a Bíblia diz, e o Senhor estava com José. A graça de Deus estava sobre a vida de José. E isso é o mais importante, irmãos. E hoje a gente percebe pessoas negociando tantas coisas. Mas eu quero dizer aqui, para você conduzir a sua família, não somente nesse mês, mas pelos séculos dos séculos, até Jesus voltar, há algo indispensável que vai fazer você lograr êxito e chegar com a sua família. É a presença de Deus. É você ser um diferencial. Porque meu pastor costuma dizer, você mais Deus é maioria. E o Senhor falou isso com Noé, porque Noé ele era um diferencial. Noé se destacava com as suas ações, porque nós entendemos que a vida é feita de escolhas. Amém, irmãos? Ninguém pode decidir por você. Eu casei muito cedo, a Sandra também, e eu aceitei Jesus logo. Meu filho nasceu, no mesmo ano eu aceitei Jesus, me converti. Me batizei logo, com 3 meses eu me batizei. Com medo de ir para o mundo. E de lá para cá nunca mais eu saí. Passamos por muitas dificuldades, muitas lutas mesmo, mas sempre ali na presença de Deus. A Sandra, por exemplo, demorou 4 anos. Eu tenho 30, a Sandra tem 26. Pensa numa pessoa difícil, coração duro, era a Sandra. Mas eu não desisti. E depois de 4 anos, a Sandra veio para Jesus. Glória a Deus. A Sandra veio para Jesus. E aí a bênção se completou, Cristo já reinava. E hoje eu posso dizer isso, que nenhuma família será completa sem que Cristo Jesus seja o membro dela. Nas nossas adversidades, às vezes dá vontade da gente falar, porque são pessoas completamente opostas, diferentes uma da outra, e é por isso que dá certo. Mas nas nossas adversidades a gente chama Cristo, e Cristo estando presente, Ele vai te orientar, tá? E você vai deixar prevalecer a vontade dEle, porque servir a Cristo é isso. E graças a Deus nós estamos juntos até aqui. Nós temos um filho, Patrick, que tem sido nosso orgulho, tem sido a nossa bênção. E Deus continuou falando com Noé. Faz para ti uma arca, porque eu vou desfazer. Eu vou desfazer. Mas tu entrarás na arca. Tu, a tua mulher, teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Mas nem sempre tudo foi bênção, pastor Marcos. Eu, segundo presidente do campo de Jardim Primavera, o meu filho se desviou.
E uma das coisas mais difíceis para mim de toda a minha vida foi num culto de doutrina, o culto administrativo, o pastor anunciar a exclusão do meu filho, o desligamento do meu filho. Foi como uma facada. Mas eu não parei. Onde nós íamos, eu e a minha esposa, pedíamos oração. Porque não criamos o nosso filho para o mundo, mas para o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nossos filhos são bênçãos. E às vezes tinha até pessoas que ficavam sorrindo, achincalhando, mas tinha pessoas que nos abraçavam, tinha pessoas que choravam conosco, tinham pessoas que intercediam conosco. E passamos alguns anos. Onde nós íamos? Às vezes eu falo lá na igreja, tem irmãos que os filhos estão fora da igreja, e parece que eles se acomodam e dizem, não, pastor Marcos, meu filho não está na igreja, mas o meu filho é tranquilo, meu filho é uma bênção. Não, meu irmão, o lugar do seu filho, meu filho, é na igreja, na casa do Senhor. Amém, irmãos? Não podemos aceitar nada menos do que isso. E enquanto isso não acontecer, interceda. Enquanto isso não acontecer, continue clamando. Os 4 anos que eu fiquei caminhando na presença do Senhor, foi muito difícil. A minha esposa não foi no meu batismo. A minha esposa, ela não foi na minha consagração, e eu ia chorando, arrasado em pedaços. Eu me lembro que, às vezes, a Sandra chegava num culto, e Deus falava poderosamente, e eu falava comigo, meu Deus, uma mensagem como essa, é hoje. E a minha esposa aceitava. Quando eu chegava em casa alegre, o amor, a paz do Senhor, a gente semelhando, a gente usa aí, a paz do Senhor, ela, a paz do Senhor, coisa nenhuma. E eu, mas que é isso, amor? Coisa nenhuma. Para com isso. Mas, não. Para aquele irmão não ficar enchendo a minha paciência. Para com isso. E chegou, isso não foi nenhuma, nem 2, nem 3 vezes. E eu cheguei em determinado momento a falar, nem Deus salva a minha esposa. Era 4 anos. E parece que Deus se levantou do seu trono. A minha esposa foi convidada para um cachorro quente que nem culto era. Não foi, Sandra? E ela foi naquele cachorro quente. Pegou o ingresso, foi. Chegando lá, o pastor fez 2 perguntas apenas para ela. Sandra, você precisa de Jesus? E ela demorou a responder. Mas ela disse, sim. Quem não precisa de Jesus? E ele fez outra pergunta. Sandra, você quer Jesus? Que precisar é uma coisa, né? E querer é outra, né? A decisão. E ali eu quero Jesus. E ali era um sol escaldante, 3 horas da tarde, e a Sandra ali se rendeu para o Senhor. E ela chegou em casa, falou comigo, Roberta, agora eu sou crente, falou baixinho. Eu, tá bom, Sandra, eu estou cansado de ser enganado. Estava mesmo. Mas realmente o Senhor entrou. E como o pastor Marcos foi muito feliz na sua fala, irmãos, Deus é fiel. Deus é fiel. Tudo que você fizer para Deus, não para agradar ninguém, para o pastor ver que você está fazendo, não. Mas de coração, fique certo, Deus vai te recompensar. Deus vai te abençoar. A Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Fique certo. Davi, ele deixou uma palavra muito linda ao seu filho Salomão, ali no livro de Crônicas, capítulo 28, ele disse, e tu, meu filho Salomão,
Tu conheces o Deus de teu pai. Procura servi-lo com um coração sincero e uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os pensamentos e as intenções. Procura servi-lo como alma voluntária. O que é isso, irmão? A gente percebe aí nessas catástrofes aí, né? Muitas guerras, países. E o lindo de tudo é os voluntários que se apresentam, né? Haja visto agora o Rio Grande do Sul, muitos voluntários. E o interessante é que o voluntário, ele se apresenta para ajudar. Ele não espera receber salário, amém? Não espera receber nada em troca. Ele está ali por amor, ajudar. E quando você, desta mesma forma voluntária, se apresenta, se dispõe para Deus, não tem como Deus não te abençoar. Não tem como Deus não te visitar. Não tem como Deus não cumprir a sua palavra, que é o Salmo 37, verso 4. Você quer ver uma coisa? Quantos aqui têm sonhos? Por gentileza, levanta a sua mão. Amém. Meu pastor costuma dizer que quando o homem deixa de sonhar, ou acha que não tem mais o que aprender, está na hora dele morrer. Então o Salmo 37, para você que tem sonho, o Salmo 37, verso 4 diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Se deleitar quer dizer satisfazer a sua vida em Deus. É você adorá-lo, é você contribuir, é você semear, não pelo que Ele pode fazer por você, mas é pelo que Ele já fez. Eu posso dizer aos senhores que nós estamos aqui no lucro, amém? Somos vitoriosos, estamos aqui numa batalha, e numa batalha observa que sempre existirá 3 elementos: mortos, feridos e sobreviventes. E eu prego nessa noite aos sobreviventes de Cristo Jesus. Não é porque você é melhor, mas é a graça de Deus que tem nos envolvido, não é porque somos os tais, não. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são uma causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, senhoras e senhores, elas não têm fim. Deus olha para você e vê graça, te abraça, te envolve. Aleluia! É por isso que você está aqui. Devemos tão somente enaltecer, glorificar e dizer: muito obrigado, Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Sejamos, portanto, referencial nessa terra, irmãos. E vamos sempre continuar investindo na nossa família. É muito mais fácil trocar, principalmente hoje em dia, né? Mas o sábio também disse, irmãos, nenhum sucesso compensa o fracasso de uma família. Não entendi, pastor? Se você precisou alcançar um sucesso, e para isso, comprometeu a sua família, não vale a pena. Não vale a pena. Porque a família é um projeto de Deus. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, que nos momentos mais difíceis, eu ganhava salário mínimo. E era salário mínimo para tudo. Naquela época não tinha nem 30 ovos por R$10. E eu comprava a quantidade, era aquela bexiga de mortandela, aquele saco imenso de linguiça, aquele saco de 10 quilos de macarrão para render. E eu, Sandra, não vai trabalhar não, toma conta do nosso filho prematuro, e ninguém vai cuidar do nosso filho igual a você, fica com o nosso filho. Mas meu amor, tem que te ajudar. Não, Deus vai dar graça, Deus vai nos ajudar, Deus vai mudar o nosso cativeiro. Aleluia. E a minha esposa liberou uma palavra que nunca mais eu esqueci, há 30 anos isso. Beto, eu acredito em você. Foi a palavra que a minha esposa liberou para a minha vida. Amém, Sandra? Beto, eu acredito em você. E eu segurei aquela palavra, irmãos. E hoje eu glorifico a Deus porque o Senhor, Ele mudou
o meu cativeiro. Estávamos conversando esses dias, Sandra, a gente vivemos muito bem, mas se não é Cristo, hoje nós não estaríamos mais juntos. Porque Cristo, irmãos, a presença de Deus é tudo. Nunca negocie a presença de Deus na sua vida, a presença de Deus para a sua família. E nunca desista também da sua família, tá? Profetiza bênção sobre a vida dele, sobre a vida dela. Meu esposo é uma bênção, meus filhos é uma bênção. A gente tanto clamava pelo nosso filho, durou alguns anos, né, Sandra? Mas com a mesma força que ele saiu, com mãos fortes e poderosas, o Senhor trouxe ele novamente. Aleluia! E transformou a vida do meu filho. E eu, como disse a vocês há pouco tempo, hoje eu posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor que fez os céus e a terra. E quando a coisa não está dando muito legal, a gente consulta ao Senhor. E a gente para um pouquinho. E nós ouvimos ao Senhor. E o Senhor nos dá estratégias, até no falar, porque às vezes nós falamos a coisa certa, mas de maneira errada, ou na hora errada. Mas a Bíblia nos ensina maçãs de ouro em salvas de prata. Assim é a palavra dita a seu tempo. Com o Senhor, você vai lograr isso. Porque Cristo em nossas vidas, irmãos, Ele não está aqui, ou não quer fazer apenas parte da sua vida, para você conquistar o seu milhão, porque hoje tudo é milhão, né? Você tem que conquistar o seu milhão, você conseguiu o teu milhão. Não, irmãos, é você lograr êxito em todas as áreas da sua vida, é você andar de cabeça erguida, é o mundo em decadência olhar para você, para sua casa, para sua família e ver Cristo em você. Como Jesus falou, se a vossa justiça, Mateus capítulo 5, versículo 20, falou aos discípulos, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, vós não estareis aptos a herdar o reino dos céus. Bendito seja Deus. Por isso que o Senhor espera de nós a praticidade, porque a vida é feita de escolha. E não também devemos desperdiçar, e aqui eu encerro, para não enfadar você, as oportunidades. Eu falei na vigília passada, o Marcos tem um endereço, eu tenho um endereço, você também. Eu só cheguei aqui porque me deram o endereço, não quis vir comigo, né? Não, ele precisou pegar uma família, eu vou te dar um endereço que eu tenho que pegar uma família. O Marcos é um presente de Deus aqui nesse lugar, amém, irmãos? Cuidem desse homem, tá? Esse homem é precioso, juntamente com o Carlos Alberto, esse homem é precioso. Louva a Deus pela vida do Marcos, Deus te abençoe, Marcos. Mas a oportunidade, ela não tem endereço. Quem sabe aqui onde mora a oportunidade? Quem sabe aqui onde é o endereço? Não. A oportunidade, ela não tem residência fixa. A oportunidade, ela passa por você e por mim. E se nós não estivermos atentos, ela passa por você. E em algumas situações, ela não volta nunca mais. Então vamos ficar atentos. Que hoje você está na presença de Deus, a sedução do mundo está aí. O mundo é sedutor. Mas nunca deixe de valorizar aquele que nos momentos mais difíceis na sua vida estendeu as mãos. Eu posso dizer que eu era um projeto falido, de mim eu posso falar. A minha esposa era um projeto falido. E quem na sua normalidade vai investir num projeto falido? Jesus. Jesus investiu. Não se envergonhou de você. Com mão forte e poderosa te alcançou. Mudou a tua história. E Ele está aqui nessa noite. Reverteu a tua situação. Quantas vezes na nossa família, na minha família e na Sandra, você não vai ser nada. Você é um caso perdido.
E hoje, as mesmas bocas chegam para a Sandra e pede perdão. E a Sandra fala: eu não sou nada diferente de antes. A diferença é Cristo, que fez na minha vida. Tirou as nossas frustrações, os nossos complexos. Pastor Roberto tinha complexos. Sandra tinha complexos. Só que assim como o calendário, antes de Cristo, depois de Cristo, faz uma separação na minha e na sua vida também. Precisa. Antes você não tinha Jesus, mas hoje você tem Jesus. E você e Jesus é a maioria. É a maior riqueza, gente. Os advogados estão brigando aí pela herança da socialite, que é muita riqueza, muitas mansões, casas, fazendas, apartamentos. Mas a maior riqueza, irmãos, estão desprezando. E essa riqueza tem um nome, é Cristo. Hoje meu patrão é Cristo. Marcos sabe da minha história, sabe da minha vida. Eu trabalho com vidro temperado, amo vidro temperado, amo o que eu faço. Fiz a minha faculdade, mas deixei lá no stand-by, porque eu amo vidro. E Deus tem me dado a oportunidade de entrar em casas de milionários. E em casas também de saber de tu entrar orando para o teto não desabar. Mas eu posso dizer a vocês, existem casas muito paupérrimas, que você entra, tu sente a presença do Espírito, tu sente Deus, sabe? Tu sente aquela nuvem de glória que desceu lá, quando Moisés entrava. E existem casas que a gente entra, pessoas super ricas, denominados até máquina de fazer dinheiro, e você diz: meu Deus, nunca vi tanta pobreza no meio de uma riqueza. A maior riqueza, irmãos, é esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, é Cristo Jesus. Guarde esta riqueza, não negocie por nada, leve para sua casa, faça manutenção na sua família, e não seja egoísta apenas em estar somente você na arca, mas entra você, a sua mulher ou seu marido e seus filhos. E enquanto isso não acontecer, não pare, vai até o final, porque o Senhor é contigo. Eu encerro Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te espantes, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que irritaram contra ti, tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo como se fosse alguma coisa perecerão. 13. Porque eu, o Senhor, sou contigo. Estenda as minhas mãos e diga: não temas, porque eu sou contigo. Pastor, só me permite orar pelas famílias? Você pode se colocar de pé? Feche os seus olhos. Você é o sacerdote da sua casa. Deus sempre colocou um líder. De repente é você esposo ou você esposa, eu não sei, mas você sabe o que Deus te outorgou. E essa manutenção está sobre a sua responsabilidade. Ao longo desses 4 anos eu falei: Senhor, eu quero a minha esposa comigo. E a minha esposa era muito séria, muito fechada. Deus me deu uma sabedoria. Eu levei o humor para minha casa. E deu certo, na minha vida deu certo. Hoje a Sandra é uma benção. E quando eu percebo que alguma coisa não está legal, não vamos aguardar o cerco pegar fogo, não. Vamos nos antecipar. Pedir para o Senhor repreender, jogar por terra. E você, debaixo da autoridade, pode dizer: aqui não.
e peça ao Senhor para espargir nos umbrais, nas ombreiras da sua casa, o sangue do Cordeiro. O inimigo até vai tentar, só que lá ele vai encontrar alguém comprometido, um sacerdote que está na sentinela, que está na torre da vigilância. A sua família é uma bênção. Feche os seus olhos, ore pela sua família, ore por você também. Querido Deus, eu te louvo nesta noite, engrandeço a Ti nesta noite, Senhor, por estarmos aqui Te glorificando, Te adorando, Senhor, pelas famílias que aqui se encontram, Senhor, nesse momento. E eu quero Te apresentar a cada cônjuge, a cada família que é o Teu projeto. Senhor, nos ajude, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, dê armas aos Teus filhos, armas espirituais, para que toda ação seja minada, Senhor, do adversário. E que as famílias que aqui se encontram não venham simplesmente ser mais uma, mas sejam famílias estruturadas, sejam famílias direcionadas pelo Teu Santo Espírito, sejam famílias que sejam conduzidas para que o Teu nome na vida de cada um deles seja glorificado. Ajuda-nos também, Senhor, a sermos resposta, Senhor, porque o Senhor em nossa vida, o Senhor tem feito grande diferença. Fica com cada um de nós. Eu Te entrego, Senhor, eu tenho autonomia para isso. Esse filho que está distante, o meu também estava, Senhor, mas eu profetizo o retorno desse filho, ou essa filha. Senhor, esse esposo, Senhor, a qual a Tua filha tem chorado, derramado lágrimas, eu derramei também, Senhor, 4 anos, ela não sei quantos, mas o momento dela vai chegar. Eu profetizo nesta noite, Senhor, este filho, de repente nas drogas, e que muitas bocas costumam dizer que é um caso perdido, Pai, a Tua palavra diz que o Senhor chama a existência as coisas inexistentes. Em nome de Jesus, peleja, Senhor, as nossas pelejas. Tome cada um de nós em Tuas mãos, e que nesta noite sejamos alvos da Tua graça. Eu Te peço, Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Retorno o microfone ao pastor Marcos, em nome de Jesus.